Fala segundo, dando feedback aqui da primeira semana ainda, eu senti a necessidade de dar um feedback em aula separada para não ficar devendo para vocês aí a entrega sem nenhum feedback de troca. Então eu estou inaugurando aqui a ideia de fazer vídeos pontuais de correção de exercícios, assim como algumas escolas online fazem e tal. E aí permite para vocês terem escutar um pouco do que a gente vem analisando no exercício de vocês. Então vamos lá. Você estava com dúvida, né, sobre o desenho, a necessidade de conhecer de desenho e tal. De fato precisa de um exercício maior aí de desenho e tudo mais, mas como eu falei, não é pré-requisito, não é nem seu foco de trabalho, né, como você falou, obrigatoriamente ser um desenhista. É lógico que desenhar ajuda muito você evoluir enquanto animador, assim, principalmente para alcançar patamares mais avançados em termos de animação. Isso vale para 2D, para 3D, para qualquer coisa, mas não é pré-requisito para trabalhar com animação. E muito menos saber desenhar, né? Você não precisa saber desenhar, de fazer esboço e tal, e finalizar, que seria desejável de um animador, mas acaba que não é tão pré-requisito de uma maneira geral, desde que você tenha se aprimore num senso estético suficiente para conseguir pegar um personagem que está pronto e criar uma mão ou uma boca nova para ele, para conseguir compor uma expressão mais específica ali que você precise. Mas caso você não tenha essa habilidade, obviamente você já recebe as bibliotecas com tudo isso, mas claro que acaba ficando um pouco na desvantagem em relação a animadores que já têm um domínio de desenho, que eles conseguem ir mais longe em termos do que eles conseguem fazer, oferecer, até de empregabilidade, de opções dentro do universo 2D e 3D também. O 3D você tem que, para posar bem, você precisa conhecer bem os fundamentos ali de pose, de staging, né, de outras coisas. Mas, enfim, tem muita gente que faz isso. A maioria dos animadores que a gente tem no estúdio hoje não são desenhistas também, a maioria não desenham muito bem, mas dominam muito bem essa questão de colocar pose e tal. Enfim, então relaxa com isso aí. Eu vou analisar aqui seu desenho, não o desenho em si, mas a construção técnica dele, como é que você fez. Eu estou vendo aqui que você utilizou a ferramenta de brush, né, alguma coisa que no geral ele acaba criando um excesso de pontos. O que é ruim disso aqui, não tem problema para esse exercício, porque eu queria só ver como é que vocês davam uns pulos aí de entendimento da interface do Toon o suficiente para conseguir fazer alguma tarefa nele. Então funcionou bem, você entendeu sobre as camadas, tem aqui um pouco das cores, né? Eu vi que você até nomeou e colocou as cores aqui, entendeu bem como trocar as cores, né? Deixar as referências de cores. Então isso foi dominado, assim, isso é legal. Parabéns aí. Mas aí uma dica que você pode utilizar na vetorização, de uma maneira geral, é muito comum a gente utilizar o uso dessa linha reta, né? Que é uma opção de vetorização, porque você tem mais controle dela. Aqui em Tool Properties ele tem uma opção especial, que é esse martelinho aqui, que ele vai permitir que você interligue os pontos. Você vai ver, ele naturalmente, o Toon ele por padrão, ele cria até um ponto adicional desnecessário. Você pode até deletar ele aqui, só selecionar com essa ferramenta, e aí deleta. E com esses 4 pontos principais, segurando Alt, você pode criar esses pontos de controle, né, de curvas, uma maneira mais precisa. Se você puxar direto aqui, segurando o Alt também, você cria cúspide, né, essas quinas que você pode editar um pouco melhor. Com Ctrl no meio, você pode criar mais pontos adicionais para fazer formas diferentes. E selecionando e deletando, você apaga um desses pontos. Então com isso aqui acaba sendo bem útil na vetorização, porque você está vendo que eu crio com um mínimo de pontos, ele é fácil de editar. Vamos supor que eu quisesse uma nova boca, um novo formato de nariz, ele é fácil de trocar aqui. Ainda mais que quando ele está colorido, né, com o baldinho aqui, esse elemento ele é acompanhado, tá vendo? Ele puxa já com contorno e preenchimento ao mesmo tempo. Então facilita. Ele também tem uma facilidade legal de edição de espessura de linha, tanto ela direta, que é só reduzir aqui a espessura, e aí você vai ter a linha completamente reduzida, ou utilizando essa Pencil Editor que você consegue simular a variação de pressão. Veja que ela fica com os pontos de controle nos mesmos pontos onde a linha estava, né? Eu tinha criado pontos aqui. Se eu quiser criar mais pontos para afinar a linha aqui no meio, eu posso também, segurando Ctrl, e aí eu crio mais pontos aqui.
E aí eu consigo essa variação de pressão que alguns desenhos acabam precisando, né, para conseguir mais naturalidade no desenho, ele fica um pouco mais orgânico. De uma maneira geral, animação, no desenho tradicional, ele é feito isso aqui com um bico de pena, ou com um pincel, um nanquim, com alguma coisa, para conseguir essa variação. Mas numa animação, é preferível que você, se for utilizar, nem sempre é utilizado variação de espessura, mas quando for utilizar, ele ser em pontos bem específicos. Você fazer nesse frame e no próximo ele ser exatamente no mesmo ponto para evitar vibrações de desenho, porque em alguns pontos ele vai estar mais grosso, mais fino, exceto que você queira fazer uma animação mais tremida naquele estilo meio Red Bull, né, aquelas propagandas do Red Bull, que aí fica mais tremidinho e tal, e aí tem que fazer, inclusive, com mais repetições de desenho para que ele trema propositalmente. Mas pra cá não, então com isso aqui te dá muito mais controle de como você vai editar as linhas e tal, para poder fazer cada pedaço. Mas basicamente isso, também tem a ideia de uso de subcamadas, né? Eu vejo que você usou pouco, a maioria você usou a subcamada padrão, a line art, mas a função de usar subcamadas é que você tenha uma camada, eu estou usando a mesma coisa aqui do tênis, né? Você acabei aproveitando uma camada sua aqui, mas aí eu consigo editar separadamente um do outro, quando eu precisar criar um novo desenho, né? Então eu posso puxar aqui, eu puxo só o contorno e eu puxo só a cor, e um não interfere no outro quando ele está separado. Nas suas, no caso da camisa, por exemplo, por ela estar junta, eu acabo, desculpa, aqui na line, quando eu puxo, por esses dois motivos, tanto por eu estar trabalhando com um brush que tem um excesso de pontos, que aí, e também quando eu puxo ele deforma, tá vendo? Ele destrói bastante a linha, quanto ele puxa o contorno e o desenho colados ali, eu não tenho muito controle do que eu estou puxando por vez. Acaba sendo meio difícil de editar um desenho. Então, experimente utilizar algumas ferramentas de vetorização e separação de subcamadas, para você ter um pouco mais de controle aí na manipulação do desenho. Mas, para esse primeiro exercício, que era mais um tour inicial do Toon Boom, ele está ótimo. Assim. Então, parabéns aí pela entrega e valeu. É o segundo feedback.